Olá, artista das resinas compostas, professor Vanderlei aqui. O que você está vendo aqui atrás é uma aula completa e simplificada, com pouca coisa que você precisa saber, um passo a passo simples e uma sequência totalmente acessível para você conseguir com que suas resinas compostas fiquem brilhando, ou seja, uma sequência de acabamento e polimento com materiais que você encontra em qualquer dental, de uma forma simples, com passo a passo simples e que funciona para a maioria das resinas compostas, seja ela micropartícula, seja ela microhíbrida, seja ela nanohíbrida, seja ela de partículas nanométricas, seja ela as novas supranano, seja elas as nanométricas de partículas arredondadas, ou seja, a maioria das marcas de resina composta funciona com esse método simplificado e com esse método aqui que eu vou passar para você nessa aula no passo a passo. Então, olha só, o que você tem que fazer agora? Não sai daí que eu vou mostrar cada detalhe dessa aula para você. Legal? Então, vamos junto. Olá, artista das resinas compostas. Então, vamos lá para o nosso polimento da nossa facetinha de resina. A primeira coisa que você precisa prestar atenção na hora que você for realizar um acabamento e um polimento é você observar as estruturas que a gente tem aqui no nosso dente. Quais estruturas? Primeiro, o contorno externo, perfil de emergência do contorno externo, tá? Aqui, ó, área de sombra, ângulo de reflexão de luz, divisão do dente em 3 lóbulos, que vai nos dar 2 sulcos. A gente tem que observar bastante o dente do lado, o dente adjacente. Aqui ele tem uma textura horizontal, tá? Não, uma textura horizontal, assim, num formato de parábola, tá? Que as estrias de Hertz, né? Então dá para observar bem. Então aqui a gente fez uma técnica de faceta de resina, uma técnica de faceta a jato, tá? É uma técnica que ainda não está lá, não sei quando que você está vendo esse vídeo, tá? Mas está prestes a entrar agora nesse ano de 2021. A nossa técnica que eu estou desenvolvendo é uma técnica de lentes a jato, lentes diretas a jato. E é uma forma que a gente faz microlâminas de resina composta de 0,5 milímetro, tá? De espessura. E essa aqui foi realizada dessa forma, como a gente está em projeto piloto, né? A gente percebe aqui como é uma lâmina bem fina. A gente na maioria das vezes não faz preparo para aplicar essas lâminas, tá? De lentes a jato, tá? Então aqui a gente teve uma pequena falha, né? Que aqui a gente pode tranquilamente, aplicou a lente a jato, a gente pode complementar com uma resina ali naquele cantinho, e a gente então tem uma forma de fazer uma resina, uma lente direta muito mais rápida, tá? Então isso ainda está prestes a entrar agora em 2021, lá na área de membros, no nosso auditório virtual, as aulas práticas das nossas lentes a jato, tá? Mas como eu quis mostrar para você aqui uma sequência de polimento, tá? Aqui é muito fácil, só acrescentar um pouquinho mais de resina aqui para a gente complementar aquela área que faltou ali, tá? Então, para você entender, são microlâminas finíssimas, tá, de resina, para a gente trabalhar mais uma forma aí de confecção das nossas lentes diretas. Legal, galera? Então, né, voltando, né? Então, área de sombra, área de luz, tá? Área de luz, os ângulos de inflexão de luz, tá? A gente tem que entender que a gente tem uma curvatura cérvico-incisal, tá? Curvatura cérvico-incisal é essa curvatura aqui, tá? Cérvico-incisal, tá? E curvatura mesiodistal. Ó, então aqui dá pra gente perceber bem, tá? Que a gente fez uma lâmina de 0,5 milímetro sobre o dente sem nenhum desgaste, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo, é assunto aí de um módulo completo, praticamente um curso extra lá dentro do método lentes diretas, tá? Por falar em método lentes diretas, se você está aqui vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você gostaria muito de sair do zero
tá? E fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos, e isso em 30 dias ou menos, tá? Então, mesmo que você não tenha nenhum dom especial. E aí, o que acontece? Para você conhecer o método, eu quero que você fique nessa aula aqui até o final, que a gente vai mostrar uma sequência prática de polimento, tá? Mas antes eu quero falar aí do método para você conhecer o método. Então, se você está vendo esse vídeo aí no YouTube, você vai encontrar no link da descrição do vídeo, você vai poder acessar uma página. Lá na página você vai conhecer sobre o método Lentes Diretas, os resultados que os alunos tiveram, fotos de casos clínicos de resultado antes e depois dos nossos alunos. Você vai ver depoimentos, você vai ver muita coisa lá, e você vai poder deixar o seu e-mail lá para poder ser avisado quando o método Lentes Diretas vai estar disponível para você, tá? Então, se você está aqui e quer se aprofundar, porque não sei se você sabe, facetas de resina composta hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo, as facetas de resina composta saíram do segundo lugar aí na escolha da maioria dos pacientes e dos colegas, está caminhando para ser a pole position aí, para ser a primeira escolha na hora que a gente vai transformar um sorriso. Por quê? Porque nada mais, nada menos que é um procedimento rápido, simples, instantâneo e de entrega rápida. Ainda mais com o método Lentes Diretas, né? Tanto o método fácil de escultura, o método que eu chamo de GPS, é só você seguir. Nós temos ali mais de 100 videoaulas para você seguir o passo a passo e conseguir resultados com as facetas de resina composta de uma forma muito mais prática, tá? Então, se você quer sair definitivamente da teoria, tá, e fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos, é simples, tá? Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, como eu falei, tá no link da descrição. Se você está vendo no Facebook e no Instagram, em algum lugar aí você pode encontrar um link, ou ali mesmo no link da bio, ou se você dá uma caminhada, uma navegada aí no Facebook, na página do Facebook, você pode encontrar muita coisa e algum link que vai te levar para essa página, legal? Então, chega de papo, chega de merchan, vamos aí pro nosso conteúdo. Então, para você entender, aqui tá a nossa facetinha de resina, dessa forma mesmo, ela sai quase pronta, tá? Ela sai no método Lentes Diretas. Essa é a jogada do método. A gente sai de uma faceta, a gente sai de um dente que a gente quer fazer uma lente direta em resina composta, e a gente sai de uma situação do substrato e vai tendo a previsibilidade, porque a forma que a gente monta a faceta, ela nos dá a previsibilidade da gente terminar a facetinha de resina composta praticamente com nenhum excesso, tá? Então essa é a grande jogada do método Lentes Diretas. Você consegue diminuir muito o seu trabalho de acabamento e polimento. Então vamos aí para o nosso acabamento e polimento. Quando eu começar aqui a fazer o acabamento, tá? A gente precisa entender que existem duas coisas separadas. Uma é acabamento. Se você tiver um dente muito volumoso, seu acabamento vai ser mais demorado e mais sofrido. Se você tiver, como aqui o nosso dente, né, praticamente pronto, você vai ter um acabamento menor e um polimento também menor, tá? Então por isso que a gente procura ter uma previsibilidade do máximo e fazer o máximo aí na hora que a gente está esculpindo, para a gente chegar aí no final e ter praticamente aí nenhum tipo de acabamento e praticamente quase só polimento. E outra coisa que você precisa entender também, que acabamento e polimento são duas coisas separadas. Você pode encontrar um vídeo aí no meu Instagram, no meu YouTube, que a gente fala sobre acabamento e polimento. Aliás, tem vários, tá? Tem um que eu falo sobre materiais de acabamento e polimento, e dá para você perceber bem a separação que eu faço entre acabamento e polimento, para isso ficar didático, e nesse vídeo você vai encontrar quais materiais básicos que você precisa comprar, tá? Você não precisa comprar um caminhão de coisa para você ter um acabamento e um polimento legal aí da sua resina composta. Então a primeira coisa que a gente vai utilizar para fazer um acabamento e polimento é duas coisas no início, do jeito que o dente está, de uma forma mais bruta, tá?
quando você acabou de terminar. Quando eu falo forma mais bruta, quando você acabou de terminar o seu dente, a sua estratificação, a sua faceta, tá? Então a primeira coisa, eu gosto ou de utilizar aqui uma pontinha fina, né, do tipo 2200F, e um disco, né, deixa eu te mostrar o disco, e um disco, esse é o disco de lixa, é o disco Praxis da TDV, tá? Eu já falei para você que eu gosto muito dos materiais da TDV, tá? Sem frescura, é um material com um ótimo custo-benefício. TDV são materiais de acabamento e polimento muito bons e que são, né, com um custo-benefício muito bom, tá? Então você não precisa nada espacial, nada de outro planeta. Esse aqui é um disco de lixa da TDV. Então vamos nessa, vamos para o nosso ali, ó, né? Então sempre observando, né? Essa visão é muito interessante para a gente ter, né? Porque a gente já percebe que ali na cervical a gente tem ali um excessozinho de resina, né? Então a gente já vai trabalhar, né, aqui com o nosso acabamento e polimento, tá? Então vamos lá. Opa! Então a gente vai aqui, ó. Esse acabamento é muito importante, tá? Ó, perceba que quando a gente utiliza a técnica lentes diretas, né, tanto a técnica a jato quanto a técnica convencional, a gente não tem sobrecontorno, não tem sobrecontorno. Ó, termina em zero, tá vendo? Então, essa é uma dúvida muito grande que os colegas têm, né? Sobre essa questão de sobrecontorno. Então aqui a gente termina com a nossa facetinha a zero, né? Então aí, né, a gente fazendo o acabamento e polimento. Olha essa visão aqui, ó. Então ali, ó, tem um excessozinho. A gente pode tirar isso aqui ali com uma lâmina 12 de bisturi, ó. Ó. Aquele excessozinho ali, ó. A gente vai ali, tira esse excessozinho aqui, ó. Então a gente utiliza aí um disco, o disco Praxis da TDV, numa granulação média, tá? Só para você entender, essa granulação aqui, ela é média, tá? E tem o vermelho mais escuro, ó, que é o bem grosso. Então aqui a gente está trabalhando com o disco na granulação média, porque a gente já tem essa lâmina aqui de resina bem fina, tá? Então, e aí a gente vai, ó. Eu gosto de trabalhar na cervical pra gente dar aquele acabamentozinho ali, ó, terminando em zero, para não ter nenhum sobrecontorno, tá? Dessa forma aqui, ó, né? Eu coloco ali o disco contra, né? Não de frente, tá? Ele ali a favor da cabeça ali do contraângulo, tá? Ó, né? Aqui não tem nenhum tipo de granulação, né? Ela tá ali dentro, ó. Então eu trabalho dessa forma aqui, ó, né? Então dessa forma eu vou meio que penteando o dente aqui, ó. E a TDV tem os disquinhos também, tá? Só que o meu acabou. Aqui nesse mesmo o mesmo jogo, tudo, só que pequenininhos, tá? Então é muito legal. Esse é o grande, tá? Mas o pequenininho é bem melhor, que ele vai encaixar quando você vai trabalhar cervical aqui, tá? Então olha lá, ó, penteando, ó. Você vai penteando, penteando.
Então, sempre perceber nesse pentear que essa área cervical aqui, ela é uma área de sombra. Só que a gente tem que tomar cuidado, tá? Com o disco de lixa e com a broca, quando a gente vai fazer esse tipo de acabamento aqui, que a gente tem aqui uma área proeminente aqui, tá? Antes da área de sombra cervical. Se eu passar o lápis aqui, ó, o lápis azul no adjacente, ó, deixa eu passar o lápis azul aqui, ó. Então o que que eu tenho? Eu tenho aqui a bossa aqui do central, né? E depois a bossa não, o final da área de espelho, tá? E aí a queda da área de deflexão de luz, tá? E aí o que que acontece, ó? Muitas vezes, se eu desgastar demais aqui, eu vou ter um erro aqui, ó, porque eu preciso de uma linha que combine com essa linha aqui, na mesma altura, tá? Então, ó, ainda tá, ó, né? Então beleza, ó, ainda tá, tá? Só que perceba, né, que se eu desgastar mais aqui, muitas vezes essa linha pode ir para baixo. Aí eu vou ter uma noção que esse dente tá mais curto, tá? Então, essas jogadinhas aí, né, que a gente precisa ficar ligado, nisso. Né, vamos dar uma olhadinha no contorno. O contorno tá legal, tá? Sempre perceber o contorno, ver se ele tá batendo com o dente do lado, tá? Então vamos lá. Aí utilizamos os discos, tá? Broca 2200. Nesse momento a gente já pode ir para o nosso coringa. Qual que é o nosso coringa? O nosso coringa que eu sempre uso é a ponta Optimize da TDV, que é uma ponta de borracha, tá? De acabamento, tá? Então aqui a gente vai alisar toda a superfície, tá? A gente vai alisar. Então a gente entra e vamos alisar. Vamos lá. A gente vai alisar, ó. Aí eu vou entrando sempre trabalhando de forma que, ó, aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho área de sombra, então eu deito a minha borracha para dar um leve desgaste ali, alisar e ao mesmo tempo desgastar um pouquinho a área de sombra. Eu entro na área de sombra cervical, trabalho um pouquinho ali também, onde eu já trabalhei com o disco, a área de sombra, tá? Tomando cuidado para não fazer muito esse movimento ou ir pressionar, porque senão eu jogo aqui a área de transição entre aqui a área de espelho e a área de deflexão de luz para baixo, e aí eu acabo errando, né, naquela linha que eu mostrei. Aí eu vou entrando aqui, ó, área de sombra, área de deflexão de luz, tá? Vou trabalhando e alisando, mantendo, ó. O que eu posso fazer também, que eu gosto de fazer, por isso que eu gosto aqui da Optimize da TDV. É uma borracha que você encaixa entre as duas áreas de deflexão de luz e você pode fazer esse movimento aqui, ó. Porque aí o que que acontece? A mesma área de deflexão de luz, a largura dela acaba sendo desgastada das duas formas, principalmente quando você está fazendo duas facetas juntas, tá? Aí você tem essa medida da área de deflexão de luz igual a essa medida da área de deflexão de luz, tá? Então, percebe que acabamento e polimento não é uma coisa assim, simplesmente de você usar os materiais para pegar e fazer a resina brilhar. Você tem que ter noção do que você está fazendo, senão não fica legal, né? Ó, aqui, por que eu estou trabalhando aqui? Porque eu estou aumentando aqui, né, a minha área do sulco distal, né? E aí eu posso subir, tá? Aqui eu trabalho um pouquinho assim, ó, né, dando uma alisada geral, volto para a área de sombra, entro no sulco mesial, dou uma brincada com ele, entro no lóbulo central, não pressiono para não, como eu tenho uma lâmina aqui de meio milímetro de resina, né, que a gente fez na técnica lentes diretas a jato, então eu tenho que tomar muito cuidado, alisar, né, mas ao mesmo tempo não desgastar, tá? Gravando esse vídeo sozinho, quando é em aula, os alunos falam: professor, tá fora
tá fora da câmera. E aqui eu fico, né, sozinho aqui, não tem ninguém para me avisar que tá fora da câmera. Aqui é o tio Vander mesmo, é o filmador, é a produção e é os cambal, tudo junto aqui, entendeu? É isso aí. Ó, tá, então, ó, quando você for utilizar a borracha no geral, assim, ó, sem prestar atenção em uma estrutura anatômica específica, não pressiona, tá? É só o peso do instrumento para alisar. Aí quando você vai aqui pro sulquinho, daí você pode apertar um pouquinho, entrar no sulco, ó, trabalhar em sisal aqui, ó, né? Sempre acompanhando a anatomia, isso que é interessante, tá? Acabamento e polimento, gente, precisa de conhecimento, não é? E esse conhecimento ele vai, ó, indo pelas mãos. Eu não estou fazendo aleatoriamente, ó, estou entrando na área de sombra novamente, ó, eu estou aqui tomando cuidado com esse ângulo de reflexão de luz, ó, por exemplo, a posição do dente, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, essa meia aqui está um pouco mais aberta, então eu posso trabalhar aqui, ó, diminuindo aqui, tentando levar um pouco esse ângulo de reflexão de luz um pouco mais para mesial, tá? Se bem que é a posição também do dentinho no modelo, né? Ó, já deu uma alisada, tá vendo? Ó, já deu uma alisada. Aqui eu posso utilizar uma tira de lixa, novamente uma tira de lixa, ó, tira de acabamento e polimento proximal de resina composta, tira comum, sem frescura, TDV, alto custo-benefício, tá, ó, TDV, gente, é a marca antiga, tá? E muito eficiente. Então, mas assim, só para você ficar ligado, eu uso os disquinhos da TDV e tal, mas não só, tá, da TDV. Eu gosto de complementar quando eu utilizo aqui a Optimize, tá? Quando eu utilizo a Optimize aqui da TDV, eu gosto de complementar, como eu falei na aula de materiais, tá? Só que eu tô sem aqui, ó, mas essas pontas de borracha aqui, ó, da GIF, e as minhas estão todas acabadinhas, preciso comprar mais, tá? Ó, GIF da Ultradent, ó, tá? Então, o que eu uso, ó? A branquinha da Ultradent minha ainda tá beleza aqui, ó, ainda tenho ela. Também não... Aqui, ó, tá menos desgastado. Nossa, caiu. Ó, dentista, gente, não tem essa não, que a gente usa as paradinhas mesmo, ó. Aí, ó, então o que eu uso de material de acabamento, ó? A ponta da TDV Optimize que eu já estava usando, essa aqui é a Coringa, tá? E a sequência de pontas de borracha da Ultradent, tá? Elas são maiorzinha, tá? Mas não é tão grande quanto essa, mas é um pouquinho maior do que essa. Essa branca tá menos desgastada, mas essas duas aqui estão detonadas já, tá? Mas só pra você ver, a sequência é verde, depois amarela, depois a branca, que é a menos granulada, tá? Então, o que é legal? É legal que você dá o acabamento geral com a Optimize da TDV, depois você pode utilizar a amarela e a branca, tá? Ou, né, utilizar a verde se quiser, depois a amarela, depois a branca, tá? Então, esses são as borrachas de acabamento que eu uso, tá? Então, aqui, como a gente já tá legal ali com o nosso acabamento, né? Por conta do método lentes diretas, que a montagem da faceta através de um método bem específico já
te entrega a faceta praticamente pronta, tá? Então eu vou usar a borracha GIF da Ultradent, a branca, já nessa parte aqui do acabamento, tá? Então, ó, a vantagem da pontinha GIF da Ultradent aqui é que ela é pequenininha e ela cabe aqui nos espaços, né? Bem pequenininha, né? Ó. Ó, aqui estou trabalhando, né? Posso pressionar um pouquinho para fazer um leve desgaste aqui, ó, nessa área aqui, sempre trabalhando suco aqui, tá? Para não planificar geral e eu perder a anatomia desse suco aqui, tá? Então a gente vai trabalhando. Ó, perceba que eu tô alisando, tá? E o dente adjacente ele tem textura, tá? Então a gente vai depois trabalhar nessas texturas aqui. Mas primeiro eu preciso deixar bem lisinha a minha resina para depois texturizar. Parece contraintuitivo, né? A gente pegar, alisar bem para depois fazer textura. Só que aí o que acontece? A gente alisa, a gente acerta a anatomia primária, que a gente chama, tá? E aí depois a gente vem trabalhando a textura, né? Trabalhando um pouquinho. Uma coisa interessante é que muitas vezes na hora do acabamento e polimento é interessante falar, quando a gente trabalha a questão da parte palatina, tá? Então sempre, né, aquele excessozinho na palatina, primeiro você pode tirar ali com uma diamantada, se você quiser, tá? Outra coisa que sempre me perguntam se eu uso em acabamento e polimento multilaminados, tá? Não tenho costume de usar, tá? Não porque não é boa, etc. É porque não tenho costume de usar mesmo, tá? Eu uso discos, tá? Uso muito pouco também a diamantada 2200 só para tirar o grosso. Eu uso discos, tá? Borrachas e basicamente é isso: borracha, escova, pasta, tá? E aspirais, tá? Que daí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, olha só. Ó, quando a gente vai fazer o acabamento aqui na palatina, sempre manter esse ângulo aqui de 45 graus, tá? Que é o ângulo que a gente tem normalmente, né, na palatina, tá? Isso só a título de didático, tá? Porque precisa, na boca é outra conversa, né? A gente precisa ali, o paciente precisa não ficar sentindo nada, né? Principalmente pacientes sinestésicos, tá? Não sei se vocês conhecem os tipos de pacientes, né? Como cada paciente sente cada tipo de procedimento, tá? O paciente sinestésico é um paciente que sente muita sensação, né? Esses pacientes sinestésicos, qualquer coisa para eles incomoda dentro da boca, né? Então a gente tem que estar ligado com isso também, né? Para que a gente possa dar o melhor para os nossos pacientes. O sinestésico, né, vem de sinestesia, sensações, tá? E muitas vezes você está atendendo um paciente visual. O paciente visual é o paciente que é aquele paciente que dá muita importância aos detalhes estéticos, tá? Então de repente a tua restauração ficou até um pouco áspera na boca dele, ele não liga. Estando bonito é o que importa. Já o sinestésico,
Você não pode deixar um cisquinho a mais na boca dele, que um cisquinho é um monstro para ele, tá? Então isso é legal, isso é uma coisa que a galera não percebe. Então, nas primeiras consultas, você saber que se o teu paciente é visual ou sinestésico, isso vai te dar uma vantagem aí muito legal, porque o paciente, você vai falando a linguagem dele, né? Você vai entregando para ele coisas que ele pensa parecido. Ó, aqui pessoal, eu tô tendo essa visão aqui, ó, para que eu consiga, né? Se bem que aqui a gente tem um probleminha aqui, né, do modelo, que esse dente está um pouquinho maior, tá? Por conta aqui do modelinho, tá? E aí a gente tem uma meia aqui meio fora, tá? Mas ó, o importante é você ter essa visão aqui para você acertar isso aqui, ó, e jogar para lá. O ideal seria a gente acrescentar um pouco de resina ali, tá? E depois jogar esse sulco um pouquinho mais aqui para mesial, tá? Então, mas como eu quero mostrar acabamento e polimento, esse reparo eu não vou fazer, tá? Vou tentar aqui o máximo possível só com esse disco aqui, com esse disco verde aqui esse disco verde aqui é a mesma coisa que eu mostrei aqui agora há pouco, tá? É a GIF, as borrachas GIF da Ultradente, tá? A verde, como eu falei, ela é a mais granulada, por isso ela desgasta, tá? Ó, dá uma olhada nessa visão ali, ó. Já tô conseguindo, ó, mais ou menos acertar essa meia vestibular ali, ó, né? Ó, tá vendo, ó? Né? Ó que legal. Já tá meio que, ó, só trabalhando, jogando esse ângulo de reflexão de luz para lá, ó. Por isso que eu falo que acabamento precisa de conhecimento, não é só usar as borrachas, as paradinhas, entendeu? Não, você precisa, né? Olha lá, tá quase, ó. Essa visão aqui é coringa, bicho. Olha lá. Essa visão aqui é ouro. Você tá só pra você saber, tá? Essa é a visão, posição de 6 horas. Paciente, tá? Ficou massa, olha lá, né? Então, já tá ficando legal, ó. Então são detalhezinhos que fazem a diferença, né? Ó, então como eu usei aqui a ponta verde, tá? Para desgastar um pouquinho mais. Então, ó, você viu que eu dei uma puladinha na sequência. Eu vi que eu precisava desgastar esse ângulo de reflexão de luz mesial aqui para eu acertar a meia, incisar a meia vestibular. Então eu usei a verde, então eu venho aqui, ó, e aliso com a amarela, tá?
eu venho alisando com a amarela, porque a amarela é um pouco menos granulada do que a verde, tá? Então eu venho, dou uma alisada aqui, dou uma alisada no geral, tá? Beleza, venho com a amarela. Agora eu venho com a branca, tá? Ó, eu tô usando de disco, tá? Porque, ó, eu posso usar de disco, é a mesma, tá? GIF da Ultradent. Ou eu posso usar essa aqui, tá? Eu tô usando de disco porque essas minhas já acabaram, com desgastados, mas eu gosto mais das com formato de chama, tá? O Giva, chama, sei lá, esse formato aqui, ó. Porque aqui eu consigo trabalhar os sulcos, as áreas de sombra, tá? Mas beleza, vamos aqui. O formato de disco, né? Eu não gosto muito, eu acabo usando só os discos de lixa nesse formato, né? Porque não tem jeito, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Beleza, usamos uma branquinha, né? Então, agora a gente vai trabalhar uma coisa interessante, que é aí as nossas estrias de Retsu, que é a textura. Então, de que forma a gente pode trabalhar? Utilizando uma ponta bem fininha, diamantada, para a gente conseguir dar a textura. Então vamos lá, peguei uma outra 2200 aqui para a gente, né, conseguir fazer um detalhezinho melhor, né? Ó. Então a gente vai trabalhar dessa forma, ó. Agora dá pra ver melhor, ó. A gente vai trabalhando listas, ó. Essas listas, elas têm que ficarem bem uma perto da outra, tá? Ó, agora deu pra ver bem, né? E a gente complementa ela saindo na área de sombra também, tá? Ó. E aí, se de repente tiver um espaço maior entre uma e outra, a gente complementa aqui, ó. Ó, ainda tá meio largo, ó.
vamos lá. Aí a gente fez, né, a textura, tá? Feito a textura, a gente vai remover essa textura. A gente pode remover essa textura, suavizar, melhor dizendo, suavizar, começando com a ponta Optimize, tá? Então a gente pode ir suavizando. Tá? Para que essas texturas não fiquem riscos muito evidentes, tá? Ó. Então tá mais suave, né? Se a gente observar ali, os riscos ainda estão lá, né? Só que bem mais suave, né? A gente pode fazer isso também com uma escovinha chamada Scotch-Brite, que é essa escovinha aqui, ó, Scotch-Brite, tá? Então com a Scotch-Brite a gente vai e tira aí um pouco do excesso de textura para deixar mais natural. Aí, beleza. Nesse momento, né, a gente começa aí para o polimento, tá? Então aqui eu vou utilizar, a primeira coisa que eu vou utilizar é uma ponta, uma escova de carbeto de silício, né? Então a escova de carbeto de silício pra gente, né, começar a levantar esse brilho aí, né? Só que ela ainda não é o final, tá? Olha lá, ela já começa a levantar o brilhozinho, né? Ó, e a gente já começa a ver textura aparecendo, ó. Né? Ó, textura, ó. Então, escovinha de carbeto sendo utilizada para dar o nosso brilhozinho. E a escova de carbeto é legal, que ela tem uma estrutura assim mais rígida, tá? E ela levemente ajuda na textura. Ó, né? E a gente já começa. Ó, presta atenção nessa adaptação cervical aqui, ó, em 0, ó, né? Então ali tá liberado ali a gengiva do paciente, né? Aí um brilho legal, né? Ó, perceba que, né, o mais importante para a gente começar a ter resultado de brilho, etc. Ó a textura, ó, né? Tá acompanhando a luz e respondendo igual a textura, ó, tá?
Claro que aqui eu utilizei uma resina mais clara, tá? Uma lâmina de resina mais clara, né? Mas, ó, importante essa textura, tá? Então, né? Aqui a gente vai agora utilizar um método simplificado. Qual que é o método simplificado? São as borrachas aspirais da J. A marrom é a mais granulada, depois a gente vai usar a branca, tá? Então, a marrom. Como eu já usei os materiais de acabamento, talvez a ponta marrom nem fosse necessária, tá? Só que só para você entender que você tem a ponta marrom e a branca, tá? Então, e agora a gente vai usar então a borracha branca para levantar o brilho aí final, né? Então, olha comigo aí. Vamos lá. Olha lá, o brilho ali já está indo, tá? Bem de leve, tá? Para não tirar a textura. E aí o brilho, né? E aí o brilho. Bem interessante o resultado. É isso aí. Textura, né? Textura e brilho bem parecido, né? Show. Dar uma limpadinha aqui. Vou mostrar o finalzinho. E aí, o finalzinho do nosso polimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, entendido a sequência. E é isso aí que eu quero que você pegue. Legal? Então, novamente, se você quer realmente aprender
a realizar faceta de resina composta, aí tem o link para você entrar lá na página, para você deixar seu e-mail lá e para você conhecer mais sobre o lentes diretas, tá? Olha aí, massa, massa, massa. A texturinha, ó, texturinha, ó, nada exagerado, né? Esse aqui tá um pouquinho mais texturizado, tá? Poderia ter aprofundado um pouquinho mais, mas tá massa. O importante é essa interação com a luz aqui que a gente está vendo. Beleza, meu irmão, minha irmã? E não esqueça, clica no link, vai lá conhecer o Lentes Diretas, deixa o e-mail para ser avisado quando vai rolar o método. E olha só, eu quero muito aí que você dê uma navegada aí, se você está no YouTube, etc, ver outros vídeos aí, tem muita coisa legal aí. E até o próximo vídeo, que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna. Aqui do Professor Vanderlei, valeu!